Bora conversar. Boa noite a todos. Professor José Augusto, prontos para conversar, prontos para mais um bate-papo. Hoje, nosso convidado especial, professor Carlos Leandro, um amigo de infância, colega de profissão, onde eu tenho a honra de estar fazendo esse bate-papo. Nos momentos que a gente não está podendo rever os amigos pessoalmente, a gente pelo menos está podendo matar um pouco essa saudade, conhecer um pouco mais sobre os amigos que já participaram do bate-papo. E feliz demais mais uma vez, assim como em todos os bate-papos, todas as conversas que a gente já teve aqui. Conversas ricas de aprendizado, de ensinamentos, de superação, de conquistas, enfim, e que a gente vai dar sequência. Obrigado, professor Carlos Leandro, amigo aí, irmão, cara que eu respeito demais, a todo o pessoal que já está aí online, Sidney, que está sempre aí acompanhando as lives, Tauen, abraço Tauen, já vi que voltaram aí as atividades, né? Bom, sem mais milongas, como diz o outro, né? Bora conversar. Dá tempo vocês aí divulgarem no Instagram do pessoal aí, dos amigos de vocês, para acompanhar esse bate-papo de hoje. Uma hora aí de bate-papo e vamos interagir bastante aí, conhecer um pouco da história do professor. Tem vivência muito bacana dentro do esporte, como profissional também. Então vamos lá. Bom, professor, boa noite mais uma vez. Eu não sei, eu chamo professor ou Carlos Leandro. Mas a gente tem uma intimidade, a gente pode se tratar normalmente, né? Zé Augusto, Leandro. Do jeito Leandro, que me chamar, eu vou. Oxi, então vamos lá. Bom, Leandro, obrigado, cara. Obrigado por aceitar esse convite aí. Já estava na lista de convidados para participar dessas conversas que a gente vem tendo. A gente já tivemos uma infância bacana, convivemos muitos anos, né? E a gente ainda convive, a gente se conhece um pouco da história um do outro. Então, obrigado de coração mesmo por aceitar participar dessa conversa, contar um pouco da sua história, as suas conquistas, superação, dificuldade. E a gente tem uma hora aí, mas se for preciso ir 2 horas, a gente vai. Não tem... A minha esposa diz que quando der 1 hora ela vai bater na porta aqui, mas não tem problema não, a gente passa um pouquinho mais. Beleza? Então, meu amigo, obrigado. Uma boa noite para você, para a sua família, para o filho, para a esposa, os amigos que já estão aí acompanhando a nossa live. Faça aí as suas considerações iniciais. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Zé Augusto. Boa noite a todos que estão acompanhando, né, esse incrível bate-papo. Né, vários profissionais já passaram por aqui e hoje estou muito satisfeito, muito feliz que chegou a minha vez, né? Meio tenso, né? No início da conversa a gente fica meio tenso. Eu queria que os ouvintes entendessem aí que aqui não tem nada combinado, é tudo em cima da hora mesmo. E às vezes, assim, do jeito que tu falou aí, que quando desse 1 hora a tua esposa ia bater na porta, a minha aqui já tá, que eu aluguei a televisão hoje, ela já tá dizendo, tomara que termine antes da novela da Bibi, porque você conversa demais. Mas nós vamos por aqui, Zé Augusto, é um prazer, macho, eu admiro muito esse seu trabalho, essa sua organização, esse uniforme, esses bonés, tudo que você faz, cara, eu acho muito, muito, muito magnífico mesmo, viu? Você tá de parabéns, é uma marca, é como se fosse um estilista, você está lançando a sua marca e todo programa você está fazendo a divulgação de uma coisa que é sua e tudo. Eu acho que eu me coloco no seu lugar e acho que isso é muito gratificante mesmo. Você está unindo o útil ao agradável, né? Porque realmente organização é isso, né? Com certeza. É isso, cara. Eu venho também. Obrigado, Leandro, pelas palavras. Eu não estou vendendo produto nenhum aqui, até porque eu não posso fazer isso, né? Eu estou mostrando a minha marca, como você falou, mas o pessoal que quiser ajudar a equipe JFM no UFC, porque eu tenho um propósito, um objetivo um pouco ambicioso, que é daqui a 3, 4 anos, não sei, talvez até antes, jogar um campeonato cearense, adulto, não sei. Mas para isso a gente tem que se estruturar, uma equipe, fazer uma marca, porque eu vejo os grandes clubes daqui de Fortaleza e você não vê
de futsal, né? E você não vê. Então, eu acredito que a gente tem que ir aos poucos fazendo um trabalho bacana. Então, obrigado. Você falou que não tem nada aqui, como é que se diz, organizado. Não tem. Eu estou com esse papel na mão aqui para dizer que eu tenho alguma coisa, justamente para passar um pouco de nervosismo. Então é isso, cara. Obrigado mesmo de coração. Já temos aí nossos grandes amigos, o pessoal que segue o seu trabalho, que segue você, toda a família Pacuti. Beijo no coração de todo mundo aí. Gratidão. E aí eu queria que a gente começasse você se apresentando. Quem é o Carlos Leandro? Conte aí um pouco da sua história, da sua infância, como é que foi a sua infância. Zé Augusto, o Leandro, o Regis pedindo para me acender a luz, é por causa do reflexo da televisão, Regis. Então, Zé Augusto, o Leandro, né, é uma pessoa sempre batalhadora, humilde, 36 anos, filho de pais separados. Somos 36, né, cara? Olha aí. 36. Somos 36 anos, hein? É isso aí. Filho de pais separados, né, onde tenho hoje em dia minha mãe, uma grande guerreira, minha heroína, e a infância bastante difícil, onde eu convivi com a minha tia, que eu chamava de mãezinha, né, que infelizmente Deus a levou. Se não fosse a minha tia, a minha infância também, eu acho que eu iria ser criado menino de rua, se não fosse a minha tia, né. A gente teve uma infância, uma verdadeira infância, né? Assim, não poderia deixar de completar aqui também, né? Casado, pai, né? Do meu filho, que é especial, o Cleuven Carlos, que foi uma estrelinha, uma luz que Papai do Céu me deu. A esposa tá aí esperando. Deu uma cortada, Zé Augusto, mas aí eu já liguei aqui os dados móveis, viu? Oh, show, tamo junto, tem besteira não. Você falando da esposa, ele não pode esquecer, meu filho, não tem sofá hoje, né? Se não falar da esposa, Pois tem é. sofá, né? Pois é. E aí tenho a minha família constituída, graças a Deus e tudo. Mais um filho chegando na família. Mais um membro chegando na família, a gente não sabe o que é ainda, mas será bem-vindo, né? Menino ou menina, mas vai ser mais uma peça fundamental para a minha vida, porque a gente sabe que a família ela é uma base, é a base de tudo, né? E a nossa infância, a minha infância ela foi muito difícil, mas eu me sobressaía muito em cima dos meus amigos. Eu tinha meus amigos como minha família, e a gente tem a oportunidade de se conhecer desde de pequeno. Esse calçadão ali era pequeno para a gente, né? A gente realmente teve uma infância diferente da infância e da juventude de hoje em dia, né? Nós brincávamos muito, nós inventávamos muito tipo de brincadeira, de brinquedos, enfim. A gente se divertiu bastante mesmo. E acho que foi desde essa época que a gente foi criando esse apego pelo esporte, porque a gente praticava muito esporte, jogava muito futebol, muito futsal. Eu acho que a partir desse tempo, desde muito novo, que acho que a gente foi gostando do esporte, né? E querer seguir a carreira que a gente está seguindo hoje. Deixar aqui meu boa noite para o Regis, para o Helder, né, para minha esposa que está assistindo também, para todos que estão nos acompanhando. É isso aí, o pessoal em peso aí. Falou das brincadeiras, Leandro, eu lembro, nunca esqueço, que eu quebrei o braço numa árvore daquela ali no calçadão, né? A gente subia naquele primeiro pé de árvore lá, ali perto na galeria, e vinha brincando de boto em cima de árvores até chegar naquelas casas dos quiosques ali, né? Aquelas brincadeiras de atirar com as tampas de lata, que a gente passava horas e horas juntando tampa de lata. Bila ali debaixo daquele pé de árvore em frente à casa do Pedro, se a mãe da gente não chamasse para almoçar, a gente passava de noite ali. De noite ainda descia para brincar, né? Então realmente foi uma infância maravilhosa. E essa paixão que você falou aí pelo esporte, né? Tu é natural do Ouro, é isso? Nasceu na comunidade do Ouro ou nasceu na cidade de Pacuti mesmo? Assim,
Boa noite aí para minha cunhada, a Regina, né, que a gente chama de Dé, que acabou de entrar aí também na live. Minha família em peso acompanhando. E é assim, eu sou um pouco andarilho, né? Eu sou natural aqui de Pacuti mesmo, nasci aqui no Hospital Padre Quiliano, né? Hospital e Maternidade. E o meu pai é o Carlinhos do Ouro, né? Ele sempre foi do Ouro, e eu tenho esse vínculo com a comunidade lá por conta disso, né? Porque meu pai é de lá, mas aí com pouca idade eu fui morar em Itapajé, morei 5 anos em Itapajé, e depois de maior morei 2 anos em Belém do Pará, morei algum tempo em Fortaleza também, e agora eu penso mais de 3 vezes antes de sair do Pacuti, porque apesar de todas as dificuldades, meu irmão, a cidade é essa, viu? Porque você quer ir numa padaria, você vai ali a pé. Agora eu me lembro das conversas, quando a gente sai para comprar pão, sai 7 horas, volta 9, né? Então, é assim, a gente quer ir no hospital, o hospital está bem aí, quer ir na padaria, está bem aí. Em relação ao esporte, nós somos a cidade mais estruturada para esporte de todo o maciço, nós temos aí mais de 10 campos, mais de 10 quadras, né? Verdade. E então é isso, a minha história é essa, é como se fosse um andarilho, né? Mas ganhando experiências num canto e outro, né? E hoje nós estamos aqui. Boa noite aí pro Regis novamente, né? Eu presenciei a cicatriz da testa do Regis, do outro lado do rio. Ele caiu de cima de uma árvore, com a testa mesmo em cima de uma pedra, né? Também o menino tem a cabecinha bem pequenininha, né? Um abraço para o professor Rubens aí que está entrando agora. Um abraço para a esposa do Rafael Cartaz, que é um colega meu aqui, de grande amigo também. Aos demais aí, o Érico, o pessoal que está. Hoje na live a gente está recebendo, eu estou recebendo um amigo meu, colega de profissão, o professor Carlos Leandro, da cidade de Pacuti, profissional de educação física, um grande ser humano, e a gente começou a conversa aí. Nós vamos recompensar a minha intromissão na conversa dele, nós vamos recompensar aí no final do bate-papo. Não se preocupe não, que tem tempo suficiente aí. Leandro, e a questão do esporte, cara? Tu começou praticando futsal, começou na escola, praticou futebol, conta um pouco como é que surgiu essa paixão aí pelo esporte? Pronto, como eu disse anteriormente, nós brincávamos muito, né? Era todo tipo de esporte a gente inventava, né? E aí a partir daí foi surgindo essa admiração pelo esporte. Eu sempre fui rodeado por amigos que também fizeram com que eu escolhesse essa profissão, né? Eu tenho como exemplo aqui o professor Rubens. Boa noite, professor Rubens, né? Que é um profissional no qual eu também me espelho, né? E eu ficava admirado porque, assim, o professor Rubens, ele sempre foi uma pessoa, todo mundo acha que ele é sério, né, como ele disse na live dele e tudo, mas ele é uma pessoa bastante aberta, super divertida, e eu tive esse prazer de conviver com ele também, né, amigo para tudo, de farra e tudo, de festa, mesa de bar, e eu achava interessante, porque ele, assim, sempre gostou do lado da anatomia, né. E aí, quando a gente estava na mesa de bar e quando já estava mais para lá do que para cá, né? Já tinha bebido um pouco, aí ele colocava assim, 2 colegas para estar na queda de braço, e aí ele ficava dizendo, olha, esse cara aqui tá movimentando, e ficava pegando no músculo, o pessoal na queda de braço e ele pegando no músculo, olha, esse aqui é o músculo tal, esse é o músculo tal, cara, eu achava muita graça, mas era super admirável, porque ele falava o nome de todos os músculos, sabe? Uhum. E aí eu também tenho o professor Zé Carlos, né, também como exemplo, e eu sempre vivi rodeado desses caras, Darlano, Rogério Moura, né, Carlão, esse pessoal que tem mais idade aqui no nosso município, mais tempo na área. É um grande relíquio em Pacuti, né? Pois é. E aí o pessoal, assim, da nossa faixa etária, né? Você, Regis, Evandro, Renan, Shirley,
né? Uma galera muito boa. Então não tinha por onde eu não seguir esse caminho, né? Eu, lá em Belém do Pará, minha mãe pagou, porque minha mãe morava lá no Belém, agora ela está morando aqui no Baturité. Ela pagava cursinhos super caros e eu tinha uma admiração muito grande, ainda tenho, pela biologia. E aí eu passei, fiz cursinhos pré-vestibulares e passei para biologia em uma das universidades mais disputadas, que é a Universidade Estadual do Pará, a UEPA. E aí eu fiquei em 12º colocado e chegou o dia de eu ir para a aula. Quando eu cheguei lá, cara, eu não me sentia à vontade, sabe? E aí eu desisti da biologia. Quando eu cheguei aqui de volta para o Pacuti, eu fui fazer o vestibular para língua portuguesa. Quando chegou no dia para fazer o vestibular, aí eu disse, rapaz, eu não vou não. Acabei não indo, né? E o Pedro, se tu não sabe, ô Zé Augusto, eu ia estudar até com ele. O Pedro é formado em língua portuguesa. Pedro Lisboa, nosso amigo ali. Ele ainda me esperou, eu disse, não vou não. Aí eu paguei, mas não fui. E aí foi quando surgiu aqui, né, no Baturité, que era a FAMET, Faculdade Metropolitana de Fortaleza. E aí a gente correu para lá, né? O Zé Carlos começou, o Carlão, o Rogério Moura, esse pessoal, e um ano depois abriu outra turma. E aí foi o jeito não. Eu, como já gostava do esporte, foi pertinho aqui, cidade vizinha, né? Aí eu fui. Aí eu me identifiquei logo, né? Educação física é diferente de você fazer eu não sei como é que aquele pessoal de ciências contábeis, matemática aguenta, passar 5 anos dentro de uma sala de aula só fazendo cálculo. E o profissional de educação física não, é o que a gente gosta, né? Tá ali atletismo, futebol, futsal, vôlei, tudo, e por aí vai. E a questão do esporte como jogador, eu não tenho muita... Eu tenho mais história como sendo professor do que como atleta, né? Apesar de atleta, porque na nossa época nós não tínhamos muita oportunidade como as crianças e os jovens estão tendo hoje, né? Eu me lembro que a gente tinha a escolinha do Bill, né? A escolinha do Bill. E às vezes eu conto isso pro pessoal, mas eles não acreditam que a bola no meu pé era quase gol, né? Eles não acreditam nisso, mas, né, a gente jogava muito mesmo, eu, você, Regis, um bocado de gente fazia parte dessa escolinha aí. E o meu auge foi o Festal, né? O meu auge foi o Festal, onde eu tive a oportunidade de jogar pela seleção sub-18, com um treinador muito carrasco, né? Que era o Zé Carlos. E a gente não podia engordar para jogar na equipe. Não podia engordar, e ele dizia o seguinte, ó, você engordou uns quilinhos aí, se você quiser jogar na seleção agora, você vai ter que aprender a jogar no gol. E os treinamentos eram muito pesados. Eu treinava com ele, então eu treinava 3 vezes por dia. Eu treinava com ele, assistia uns vídeos e o Cid me treinava e ainda treinava com o Michel. Eu pulava o muro do Menezes Pimentel para poder treinar. E aí foi muito gratificante. Foi 2 anos aí, 17, 18 anos, que eu juntei muita história e foi aí que o pessoal começou a conhecer o Leandro Goleiro, né? Então a tua primeira participação, a tua primeira competição, Leandro, já foi nessa idade de 18 anos. Foi o teu primeiro festival? Foi a tua primeira competição oficial? Foi. Eu joguei o sub-15 também, né? Só que eu atirava para tudo que é lado, porque eu via todo mundo saindo, aí todo mundo só falava nesse festal, que na época eu me lembro que eu comecei no JEPS e terminei no festal. E aí no JEPS eu joguei sub-15, mas aí eu procurava dama, procurava ping-pong, procurava futebol de campo, procurava o futsal. E o Zé Carlos era chefe de toda a delegação, ele pegava e dizia assim, rapaz, esse Leandro ele tá tirando para tudo que é lado para ver se consegue uma vaga em algum canto para ir passear, mas pensa que isso aqui é passeio, o negócio é sério. E aí eu joguei o sub-15, joguei 2 anos o sub-18, com 16 e 17 anos, chorei pra caramba, porque eu estava no 3º ano, terminei com 17 anos, ainda tinha mais um ano
E aí eu fiz de tudo para ficar reprovado, mas eu era tão danado na escola que os professores resolveram me passar, que não me aguentava mais na escola. E aí eu deixei até de fazer prova, mas mesmo assim, eu doido para ficar reprovado para jogar mais um ano, mas insistiram em me passar. Né? Um abraço aí pro Éder que entrou. O resto tá pedindo aqui para me contar a história do Dentinho, né? Pois é. Aí ia complementar aí. Abraço pro Adriano aqui, que entrou aqui também. Pediu para dar um oi aí. Oi, pessoal que tá online aí. Fale aí, cara. Aproveitei que nós temos tempo suficiente para... Fale aí essa história aí. Tu vai me controlando, viu? Porque eu converso demais, cara. Não, esquente não. Ó, a história do Dentinho aí surgiu na escolinha da TT, né? O nosso primeiro projeto aqui no Pacuti, esportivo de futsal, né? Foi respeitado, né, cara? Respeitado, né? Nossa Senhora, eu lembro demais. Todas essas pessoas de uma geração antes da nossa, eles jogam muito, agradeça a escolinha Pingo de Gente. A gente vê jogadores hoje considerados o máximo na nossa cidade. O Cleitinho foi fruto de lá, Guilherme, Renan, né, Delano, Michelson, todo o Joãozinho do Oião, né, todo mundo lá. Vocês eram os craques da cidade por causa do projeto, cara. Foi o pontapé inicial, era vocês, por causa do projeto, realmente. E aí a história do apelido Dentinho é porque eu tinha os dentes grandes, né? E eles me chamavam de Dentão. Só que eu já estava me aventurando como goleiro na época também, porque assim, a TT dizia assim para mim: Leandro, não tem vaga para você na linha, porque tem jogador melhor do que você. Eu disse, pô, então não quero sair daqui não, eu vou pro gol. Aí eu ia, né, pro gol. E aí, numa cobrança de escanteio, eu me lembro hoje, o Tarsila Galeguinho. Cobrança de escanteio, a minha equipe toda lá em cima, a bola sobrou, ele veio sozinho. Eu não ia esperar ele debaixo da trave, né? Saí em rumo dele também. E todo mundo sabe que a minha fama de goleiro, eu sou meio perverso, né? Eu não dispenso jogador, não. E aí eu voei com os dois pés, né? O carrinho frontal. Só que ele, muito mala também, quando ele viu que ia atingir, aí ele pulou por cima, né, de mim e caiu com o corpo em cima da minha cabeça. E eu taquei o dente no chão, o dente quebrou. Era Dentão? Aí ficou Dentinho. Até hoje esse apelido não sai de mim, até hoje. Aí cara, a gente vai falar em relação ao projeto. Fala um pouco aí do projeto. Na verdade, eu ia falar, você contou para mim uma vez, teve um negócio de uma dificuldade que passou na época, daquela enchente que deu em Pacuti, que alagou a tua casa, e foi não só a tua casa, mas alagou a cidade toda, né? Que foi um negócio meio louco, né? Fala um pouco desse assim, foi tão um negócio meio louco, eu nunca tinha visto na minha vida, eu nunca tinha visto aquele rio transbordar em Pacuti, e a cidade nesse dia ficou alagada, né? E aí eu lembro que você falou que o período que você estava na faculdade levou todos os seus documentos, todas as suas coisas, se eu não me engano você falou isso para mim, fala um pouco dessa história aí. Pois é, Augusto, a gente tinha a casa aqui embaixo, a gente não tinha a casa em cima aqui ainda, da minha família. E a casa que, apesar de ser na rua, muito antigamente ela era uma casa de taipo, né, taipo e barro, e aí o pessoal da família de gerações antes de mim vieram reformando e tudo. Tinha a casinha aqui, por ela ser na beira do rio, ela é uma das primeiras casas que entram água aqui na minha rua, né, aqui. E aí a gente guardava os documentos da faculdade, tudo dentro da estante. E aí a água entrou e ela subiu muito rapidamente, né? E eu ia lá para a casa do Né, né? Do pai do Eduardo, que a gente chama de Né Panqueca, porque é interessante, lá não entrava água.
né? Eu ia para lá, na verdade era aqui, na verdade era aqui na casa da dona Dagmar, em frente ao ginásio. Não entrava água lá. E a minha mãe me jogava para lá. Só que quando foi no outro dia que todo cheio de lama e não sei o que, a rua toda cheia de lama e tal. Aí o que foi que... Não, isso aqui eu tô misturando. Isso aqui foi a primeira enchente. Foi a primeira enchente, porque teve duas. Essa cheia eu já fazia a faculdade realmente. Essa cheia que deu, ela pegou mais, a rua que sofreu mais foi essa aqui. Na verdade, alagou a rua só essa aqui, né? No polo de lazer ficou alagado, mas não pegou muitas casas. E aí tinha a estante aqui com esses documentos, e aí a água acabou levando tudo. Comprovante de pagamento da faculdade, as minhas apostilas, na época tinha mais livro do que apostila, eram caríssimos, e acabou levando tudo. E eu acabei ficando perdido futuramente. Mais na frente veio a cobrança da faculdade dizendo que eu estava devendo aí um ano e meio. Não tinha como eu provar, porque os comprovantes a gente tinha levado tudo, né? Foi preciso a minha mãe vender uma geladeira, vender um micro-ondas, vender um DVD, vender um rack e vender a casa quase toda para colocar a faculdade em dias, né? Para ver se eu terminava essa faculdade. Que, na verdade, eu demorei, infelizmente, Zé Augusto, eu demorei 10 anos para terminar a minha faculdade. 10. Você me falou uma vez sobre essa história. Para terminar a minha faculdade, você terminou a faculdade primeiro do que eu. E eu ainda recuperei uma disciplina, se eu não me engano, com vocês, uma disciplina de natação. E aí, porque eu recebi o convite para trabalhar na Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto, né? O Zé Carlos fez esse convite na época, eu fui trabalhar e eu vi que eu estava trabalhando, ganhando meu dinheiro e a faculdade não estava fazendo falta. Né? Eu pensei que ia ser para sempre, um erro meu. E aí o que foi que aconteceu? Quando eu procurei voltar para a sala de aula novamente, as portas se fecharam, porque antigamente você dava aula com declaração, né? Eu sei que é falta de ética, mas eu não saía daqui para Fortaleza para pegar uma declaração, não. Eu mesmo fazia em casa. Fazia as seleções, eu mesmo fazia as declarações, entregava, né? E aí eu ia dando aula. Só que hoje em dia só pode dar aula em sala de aula se você tiver o certificado em mãos, né? O diploma. E aí eu penei muito, sofri muito, passei muito. 2017, 2018 foi uma fase muito difícil para mim, passei muito perrengue. E aí eu resolvi terminar a faculdade e eu terminei no ano passado. Né? Graças a Deus, foram 10 anos podemos dizer, de sofrimento mesmo para terminar essa faculdade. Mas graças a Deus hoje sou graduado, posso dizer também que sou bacharelado, está faltando só o diploma chegar de Sobral, carimbado, né? Porque a gente, como a faculdade é de 2004, aí tem uma lei que o profissional de educação física pode pegar o seu bacharelado, né? Exatamente. E aí tava fazendo uma pós-graduação de gestão escolar e coordenação escolar, mas quando começou a pandemia eu resolvi não ir, tá lá trancado, não sei se eu volto. Junto com essa, como a gente dá aula para Fundamental 1, eu também estava em letramento e alfabetização, resolvi encostar todas as duas por conta da pandemia, né? Mas eu não sei se eu vou continuar porque eu tenho outros sonhos, né? Eu tenho um sonho muito grande de fazer um curso de fisioterapia, né? O Zé Carlos até falou na live, o Zé Carlos acabou de entrar, o Zé Carlos me conhece muito, e aí ele sabe desse meu sonho, alguns amigos mais próximos sabem desse sonho. Eu me inscrevi para fazer o Enem esse ano, já atrás de nota para ver se eu conseguia entrar em uma faculdade aí, mas infelizmente não teve o Enem ainda, né? Mas vamos lá, daqui para frente não sei o que é que vai acontecer, né, com a nossa vida, mas se Deus quiser, eu nunca desisto dos meus sonhos, dos meus ideais, eu vou buscar isso aí.
Com certeza. Continuar o planejamento em casa, quando as coisas irem voltando ao normal, e aí, né, a gente vai colocando as ideias e os planejamentos que estão sendo feitos para frente. Abraço, Zé Carlos aí, que acabou de entrar na nossa live. Grande abraço ao pessoal em peso aí da cidade de Pacuti, né? Onde você até citou, cara, não existe cidade melhor nesse mundo do que cidade de Pacuti, não. Eu não vou dizer para você que eu me arrependo de ter vindo para cá, mas vou fazer 11 anos morando aqui, 11 anos com saudade dessa terra. É uma cidade desse tamanho, mas para mim, uma cidade do tamanho que eu moro aqui, não representa nada do que representa essa cidade, que para mim realmente é minha vida. Eu sinto falta todos os dias dessa cidade. Enfim, Leandro, antes da. Eu tinha uma pergunta em relação à superação, mas eu vou deixar ela mais para o final. Eu acredito que dentro dela pode ter sido mais essa questão que você falou agora, mas foi bom você ter tocado no assunto. Antes da tua graduação, tu teve alguma experiência como um projeto, em sala de aula? Teve alguma experiência antes da. Porque você falou que foi uns 10 anos para poder conseguir. E dentro desses 10 anos você tinha que, né, como diz, dar uns pulos, fazer alguma coisa. Teve alguma experiência dentro de sala de aula, nos projetos, em algum projeto? É assim, Zé Augusto, eu comecei num projeto chamado, na época do prefeito Rômulo, né, ex-prefeito Rômulo, eu comecei num projeto chamado Escola do Esporte, né? Me deram essa oportunidade pensando que eu não ia, porque colocaram eu para dar aula, presta atenção de colocar eu para dar aula. Oiticica, Icó e Colina, né? Me deram sem transporte, eu alugava o transporte, eu ia, né? Passava a manhã nas comunidades, voltava, Zé Augusto, porque naquela época, quando você fazia um semestre de faculdade, as portas já abriam para você, sabe? E eu comecei a faculdade, né? Com 6 meses de faculdade eu já arrumei esse emprego aí. Agradeço ao Zé Carlos também, porque ele teve participação dele, porque tinha a Cojuve, que era a Coordenadoria de Juventude, ele era responsável por ela. Na época, o Paulinho do Ouro, que é meu cunhado hoje em dia, também comandava esse projeto, mas eu não sei por que eles optavam em colocar pessoas que não eram da área. E chegou um dia que o Zé Carlos pegou e disse assim, cara, ó, teu cunhado, ele tá se teu parceiro aí, ele tá se formando, cara. Ele precisa de dinheiro para pagar a faculdade, vamos dar oportunidade a ele. E aí me deram essa oportunidade, aí uma hora era, outra hora não era, até que chegou o dia que o Rômulo bateu no meu ombro e disse assim, ó, amanhã é segunda-feira, vá na prefeitura, deixe seu documento. Você vai trabalhar porque quem está dizendo sou eu. E aí você aproveita, já deixa a segunda-feira livre para a sua folga. Eu disse assim, coisa boa, na época tomava um pouco, né, de birita, aí sexta-feira saía do trabalho e já emendava, sábado, domingo e segunda. Enfim, aí comecei com esse projeto, trabalhava de manhã nas comunidades, à tarde trabalhava na Escola São Luís e à noite ia para a faculdade. Só que a minha primeira experiência em sala de aula não foi nem com um semestre de faculdade, não. Eu comecei a substituir alguns professores, né? Professor Zé Carlos, eu substituía o professor Zé Carlos e substituía o professor Rubens, né? Duas pessoas que eu sou muito grato, né? Tive esse prazer de substituí-los quando eles precisavam e com isso foi que eu fui ganhando experiência. Depois que eu comecei, aí chegou a minha oportunidade, né? O finado Ramilson, né, que Deus o tenha, que faleceu recentemente, que foi secretário de Educação, ele chegou para mim e disse assim, Leandro, você já faz tempo que está dando aula substituindo, agora chegou a sua vez. Vamos lá, você aceita o desafio, e aí eu entrei na sala, sendo as minhas próprias aulas mesmo, né. E aí o São Luís foi onde começou, São Luís, depois fui para o Enéas, né, e terminou esse período, funcionário temporário, eu estava em casa, desempregado,
já casado, pagando aluguel, água, energia, tudo. E aí um certo dia o Zé Carlos parou o carro, certa hora, quase de manhãzinha, ainda era de madrugada, me chamando para ir para Fortaleza. Eu não sei, ele não tinha falado nada comigo. E eu disse, mas que diabo é que eu vou fazer em Fortaleza? E aquele jeito, não vai não, falou, não for, diga logo. Aí fui, chegou no meio do caminho, nós tomamos um lanche. Eu nunca tinha ido para o shopping, eu fui a primeira vez para o shopping, dessa vez ele me levou, depois do local que ele me disse que ia levar. Quando eu cheguei lá, ele pegou e disse, ó, você vai fazer uma entrevista, mas nessa entrevista aí você não precisa falar nada. Eu fiquei assim, como assim? Sabe? E aí... Aí eu acho que tá, ele estava nesse instante assistindo. Aí quando eu entrei na sala para a entrevista na Secretaria do Esporte, né, lá em Fortaleza, no Castelão, o cara perguntou como é seu nome. Eu disse meu nome, disse minha idade, é de Pacuti, sou, assina aqui. Aí eu fiquei sem entender, né? Aí eu assinei, aí foi onde eu comecei a trabalhar com o projeto Segundo Tempo, né? E aí tá aí outra, o Zé Carlos me salvando aí no início do meu casamento, minha primeira crise financeira. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto Segundo Tempo aqui na sede, e graças a Deus eu fiz um belo trabalho que chamou a atenção de outro parceiro meu, do Darlano, né? Darlano lá no Bonfim. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Darlano e com o Rafa, né? Nós éramos monitores, eu e o Rafa, e o Darlano era professor. E eu trabalhei com esse projeto Segundo Tempo, como monitor de esporte. Aqui o Zé Carlos era o professor, eu era o monitor, lá embaixo eu era monitor mais o Rafa, e o Darlano era o professor. Quando terminou esse projeto Segundo Tempo, eu já sabia que ia acabar. Foi aí que surgiu o Fábrica de Estrelas. Eu já sabia que ia acabar, já sabia que ia ficar mais de 100 crianças aí na ociosidade. Você, Zé Augusto, já tinha ido para Fortaleza, que antes disso tinha um projeto. Eu costumo dizer que no Pacuti tem 3 projetos, teve 3 projetos no Pacuti. O Pioneiro ATT, depois você, depois Fábrica de Estrelas. Hoje em dia o Regis está com o projeto dele lá no Imaculada, né? No Imaculada, que faz um belíssimo trabalho lá também. Assim, mas o Regis lá no Imaculada é como se fosse assim, entre aspas, particular, né? Porque é da escola. E aí eu terminou, montei, estava só no papel. E eu nunca me esqueço desse dia, Augusto. Eu falei até na live que eu estava com o Fran aqui no bate-papo dele, que o pessoal tudo dizendo assim, acabou o projeto Segundo Tempo, e aí, o que vai ser agora? Os alunos, as crianças tudo ociosas e não sei o quê. Leandro, monta um projeto e não sei o quê, não sei o quê. E ficava aqueles boatos, o Zé Augusto vai voltar para o Pacuti. O Zé Augusto vai voltar para o Pacuti. E aí, como o seu projeto era um projeto belíssimo, né? Podemos dizer, porque a TT também, a gente pagava a TT, o seu projeto foi o primeiro projeto social que a gente teve aqui no nosso município, porque uma taxa, Zé Augusto, de 2, 3 reais, 5 reais, 10 reais, 20 reais, a gente não pode dizer que é particular, um projeto. E você passou anos e anos aí, no início sem cobrar nada e tudo, fazendo aquele seu trabalho e tal. E aí você conquistou várias pessoas, muita gente, e você foi para Fortaleza procurar o melhor para você, né? Que você realmente saiu para um lugar melhor. A gente também tem que pensar no financeiro da gente, na vida da gente. E aí você deixou esse entre aspas pessoal aí, teve o projeto Segundo Tempo, aí pronto. Eu peguei o telefone e liguei para você. Não sei se você se lembra. Zé Augusto, estou pensando em montar um projeto aqui no Pacuti, mas como a nossa cidade é pequena e tudo, eu não queria que houvesse uma competição. Zé Augusto, isso se chama consideração. Tem muita gente que me tem como polêmico, como puxa-tapete, essas coisas e tudo, mas é porque o pessoal não pode ver, não gosta de ver um trabalho bem feito. Né, que eles preferem pegar no pé do que fazer melhor ou tentar fazer o que a gente faz. E aí eu liguei para vocês, Augusto, mas eu só vou colocar esse projeto no Pacuti se você me disser que você não vem.
Aí tu ficou uns 30 segundos parado assim, sem falar nada no telefone, né? Aí tu pegou e disse assim, como assim, Leandro? Eu disse, não, Zé Augusto, porque se você voltar pro Pacuti, eu não vou colocar o projeto. Aí você pegou e disse, não, eu tô num lugar bem, aqui eu tô bem, graças a Deus, num projeto maravilhoso e tal, reconhecido. Pode colocar o seu projeto à frente. Foi aí que surgiu o Fábrica de Estrelas. E aí depois desse projeto, né, que infelizmente alguns não abraçaram, né, eu trabalhei na parte do desporto na Secretaria de Cultura, como recebi a oportunidade de ser coordenador de esporte, e depois voltei para a sala de aula e acho, Zé Augusto, falando sinceramente, que eu não tenho pretensão de sair da minha sala de aula, entendeu? Porque é o que eu sei fazer de melhor e tudo. Alguns me procuraram para fazer parte do grupo da seleção, mas eu acho, Zé Augusto, que tudo tem que ter um planejamento, porque se faz tempo que eu não estou numa quadra, o que é que eu vou ajudar no projeto de seleção? Eu tenho que parar um tempo, estudar novamente, porque você sabe que a gente tem que estar na prática, né? E aí eu preferi não ir e estou na minha sala de aula, dou aula no Guaramiranga, no Júlio Holanda, no RAC, na Escola Linha da Serra, e aqui no Pacuti eu dou aula no Enéas e no São Luís. Então essa aí é a minha carreira. E na época de 2017, 2018, que eu estava desempregado, passando dificuldade e terminando a faculdade, eu resolvi fazer o quê? Como eu já tive um pouco de experiência em organizar competições, né, ao lado do professor Zé Carlos, que organizou várias competições aqui no Pacuti, eu me vi a única saída. Então eu andava nos municípios e oferecia o meu trabalho. E aí quem me contratava um pacote completo. Eu fazia o regulamento, fazia a tabela, fazia as reuniões, fazia as artes, fazia tudo, né? E aí eu me encontrei nessa questão de organização de eventos esportivos. E assim eu fui levando, e hoje nós estamos aqui com a bagagem para dividir com os amigos e repassar para os que estão começando agora, né? Nós já estamos com os cabelinhos brancos, tem muita estrada pela frente. Pintura não, mas já tem uns escondidos começando a sair por aqui também, viu? Pois é. Um abraço aí para minha coordenadora, a Carol, que acabou de entrar, né? Pronto, o resto está dizendo que agora. Obrigado. O resto está dizendo que agora ficou show, então vamos lá, continuar aqui. Então, Zé Augusto, olha, não é fácil trabalhar com projeto social. Não é fácil. A gente batalha muito, a gente se torna uma pessoa pidona. Porque quem trabalha com projeto social, a gente pede muito, né? E o que é que acontece? Você teve o seu projeto social, eu fiz o meu, infelizmente eu fui interpretado mal por muitas pessoas, teve até questões, infelizmente, questões políticas, não pelo prefeito, mas pela pessoa que estava à frente da coordenação do esporte na época, porque 2016 para 2017 terminou o ano eu sendo coordenador de esporte. Como eu era o coordenador de esporte, eu uni o útil ao agradável. Como eu entre aspas, comandava aqui o ginásio, os horários e tudo, eu ajeitei os horários tudo bem direitinho para o projeto, né? E muita gente dizia que o meu projeto, ele não era um projeto social porque ele era um projeto pago. Vamos lá, aquela história da quantidade, né? Taxa de R$10, R$15, R$20, a gente não pode dizer que é particular. Porém, as crianças, os jovens do Planalto, da Granja, do Alto Bela Vista, do Pantanal, Areia, Santana, enfim, eles me procuravam, tinha aquelas pessoas também que não tinham condições na época, me procuravam, perguntando se podia participar. Eu recebia com os braços abertos, colocava só algumas coisas eu peguei do seu projeto, que você pegava muito no pé em relação aos estudos das crianças. E no meu projeto, assim como era no seu, eu andava nas escolas com as listas, querendo saber a nota deles. Se tivesse um amistoso, ele não tivesse com a nota boa, ele não ia. Se tivesse um campeonato, ele também não participava.
E os pais do projeto Fábrica de Estrelas que ajudavam, davam material esportivo, né? Porque quando terminou o projeto segundo tempo, eu fiquei com o material para dar início ao projeto Fábrica de Estrelas. Foi se acabando e o pessoal ia ajudando. O Edísio, o irmão do Edson, né, ex-prefeito de Pacuti, ajudava muito com bola. O Raimundo, tinha os patrocinadores e os pais dos alunos que tinham condições, eles repassavam alguma coisa, a taxa de R$ 20. Ó. O professor Rubens, o filho dele era do projeto, começou o pontapé inicial dele lá no esporte comigo lá, e aí ele repassava a taxa de R$ 20, Delano, Laisso, o André do Chico Bracinho, ou seja, essas pessoas que tinham mais condições, eles ajudavam, né? E só que quando chegou o ano de 2017, aí foram dizer que eu estava cobrando no local público e não sei o quê. Aí veja bem, Zé Augusto, no meu projeto eu tinha umas carteirinhas, né? Assim como você, eu também sempre procurei fazer tudo muito bem organizado, e uma frase que o professor Rubens me falou, que tudo que eu vou fazer eu me lembro dessa frase. Tudo que você for fazer, você procure fazer o mais próximo do profissional possível. Eu levo isso aí para mim a vida toda, e tudo que eu me meto a fazer, eu procuro fazer o melhor. E aí eles recebiam uma carteirinha. Com essa carteirinha, eles iam tomar banho no Calabar, ganhava desconto, apresentando a carteirinha. Eles iam tomar banho lá na piscina do André, mostrar a carteirinha, tinha desconto, apesar que o André deixava eles brincarem e era de graça mesmo. Tomar banho de piscina. Deixa eu interromper, que a gente terminou essa primeira parte, e aí a gente volta. Tu bebe uma água e eu bebo uma água, a gente volta, pode ser? Na hora, tranquilo. Não o teu raciocínio, viu? Na hora. Continua seguindo a live aí, que eu acho que essa é uma das que já bateu o recorde, viu? De o pessoal acompanhando aí, em peso, Cidade de Pacuti em peso. Já já a gente retorna, Leandro. O pessoal continua na live aí que a gente volta já. Isaac, a gente retorna já. Voltamos. Vamos para a nossa segunda parte aí, ainda tem muito bate-papo, muita boa aí, né? Agradecer imensamente o pessoal que está aí acompanhando a live em peso, toda a família de Pacuti, o pessoal que acompanha o trabalho do professor Leandro, o pessoal que acompanha aqui o meu trabalho, seguidores da equipe JFM UFC, amigos de Fortaleza, amigos aí da cidade. Obrigado por esse momento, obrigado por estar prestigiando aí a nossa live. Eu fico muito feliz, muito gratificante, né, por esse momento. Deu só uma pausazinha para a gente beber água. E aí eu quero agradecer ao professor Regis, professor Rubens, professor Zé Carlos, ao pessoal da seleção, o Helder, Gabriel. Agradecer também o responsável pelo boné aqui, o Vitor Bonés, né, que aí entrou na live aí, obrigado. O Diogo, abraço Diogo Ribeiro, está acompanhando aí a live. Satisfação, muito obrigado. E é isso aí, fazer a chamada pro professor Leandro aqui para a gente dar sequência ao nosso bate-papo, né? Para a gente ter mais aí uns momentos. Helder, brigadão, abraço aí, vou já fazer sua pergunta, viu? E é isso, um abraço à esposa do Rafael Cartacho, abraço aqui a minha esposa, né? Um beijo especial à minha esposa, meus familiares. Não posso esquecer aqui que entrou na live, o meu amigo Nildo aí de Pacuti. Grande abraço, Nildo. Saudade de ver, de conhecer. Você faz parte da minha história de vida, pessoal e profissional, onde eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. Gabriel, enfim, a galera toda aí em peso da seleção que está prestigiando esse momento, toda a galera de Pacuti. Enfim. Aí, Helder, depois tu repete a pergunta aí na live, que eu peguei ela, mas não peguei ela completa não. Repete ela na live aí, beleza? Coloca ela aqui que eu vou repassar para ele, tá bom? Eu anotei, mas não, acho que eu não anotei toda aqui não. Adriano aí tá acompanhando a live em peso aí, grande abraço. Deixa eu fazer aqui a chamada para ele. Professor Leandro, se você já tiver aí apostos... Agradecer o pessoal que está acompanhando, o pessoal do União aí. Deixa eu ver aqui, pronto, achei. Estou aprendendo ainda algumas coisas. Rapaz, quase que eu não volto, hein, professor?
Eu pensava que tu tinha me dado moleque, eu converso demais, mano. Ai, ai. Bom, cara, vamos lá, né? É porque tô inovando ainda, eu tô aprendendo algumas coisas aí. Mas enfim, Leandro, conclua aí a sua fala aí. Pronto, Zé Augusto. Aí na época do projeto Fábrica de Estrela, nós tinha a carteirinha que dava esse benefício para eles de tomar banho no Calabá pagando só meia, tomar banho lá no André do Chico Bracinho sem pagar nada. Você levava a carteirinha lá pro Alex cortar o cabelo e pagava só a metade. Todo final de mês, os aniversariantes, eu levava para a pizzaria, o açafrão, e era um patrocínio, a gente também não pagava nada, né? Muitos alunos humildes nunca tiveram um aniversário, nem sequer um pedaço de bolo no seu dia. E o Fábrica de Estrela levava para a pizzaria junto com todos os aniversariantes do mês, e a gente tinha esse momento de lazer com eles, Um né? trabalho de valorização, né, Leandro? Tinha um projeto dentro do projeto, era uma campanha que eu chamava Adote um Atleta, onde eu saía pedindo, eu sempre analisava nos treinos os sapatos deles, sem eles nem saberem, sem eles nem saberem, eu olhava o sapatinho deles e tudo, e aí eu disse assim, é aquele ali. Aí eu pegava, fazia a campanha, adote, ou então se você tem um sapato que não usa mais, ou então adote um atleta e não sei o quê. E aí muita gente pegava e doava o sapato, eu chegava, me desse sapato aí, eu já pegava o sapato dele, já repassava para outro que estava descalço, né? Então era um trabalho muito bonito, né? Apareceu o Mário, apesar de hoje em dia a gente não ter uma convivência muito boa, mas eu sou muito grato porque eu aprendi muito tecnicamente com o Mário na época que ele esteve aqui junto comigo. Ele na seleção, ele me fez uma proposta que era federal o projeto, né? Tinha que criar, só que a parte documental era muito cara. E aí foi onde entrou o Paulo Dias, né, o advogado, né, hoje em dia é advogado, irmão do Raimundo. Ele ajeitou a documentação todinha no cartório. A Claudênia, na época, também deu a parcela dela de contribuição. E a gente ficou com o projeto montado em mãos, demos entrada na federação e nós tínhamos um projeto filiado à Federação Cearense de Futsal, onde o Mário ia, olhava os meus atletas mais velhos, 16, 17, 18 anos, e levava para seleção, né, para dar o pontapé inicial. E aí, com isso, a gente jogou o campeonato cearense, onde nós ficamos entre os oito melhores do Ceará, né, a gente, que inclusive a maioria desses atletas estão agora na seleção, com o Helder, o Ícaro, enfim, criou muitos frutos, muita história para contar. Uma pessoa de 16 anos, 17 anos já jogar um campeonato cearense, isso a gente nunca imaginava na nossa época, né, Zé Augusto? Nunca imaginava chegar a um nível desse e tudo. E o Mário, ele me perturbava demais, e eu como presidente da equipe, né, porque tinha que ter uma diretoria na documentação para poder levar para a federação. E aí eu dizia a ele, macho, ó, tu treina os meninos e esquece a parte burocrática que eu tomo de conta, né? Aí eu ficava com a parte da papelada e tudo, do transporte e tal. Foi na época que ele se acidentou, senão que ele teve um problema de coluna, foi parar no IJF e aí a seleção ficou sem treinador. Meu irmão, aí sobrou para mim. Aí eu fui, né? Fui para ficar à frente da seleção, estudei um pouco para iniciar os treinos com eles, e quando cheguei lá, uma história legal, quando eu cheguei lá, senti falta de um atleta, aí senti falta do Helder, né, o Helder Gol. Aí eu disse assim, mas cadê o Helder? Eu disse, não, macho, o Mário fez uma dinâmica aqui, quem perdia pagava a prenda, ó, o Helder aí acenando. E aí o Mário fez uma dinâmica, quem perdia pagava uma prenda, o Helder não quis pagar essa prenda e o Mário tirou ele dos treinos. Eu falei, pelo amor de Deus, não, vamos mandar chamar o cara.
Aí quando eu entrei em contato com o Helder, trouxe o cara para o time de volta, já tinha acontecido uns 2, 3 jogos, nós ainda tinha 4 jogos para jogar e o Helder ainda acabou sendo um dos artilheiros da competição, se ele tivesse desde do início, né? E aí a gente foi botando ordem na casa até que chegou um dia que a gente pegou aqui o Sumov, nunca mais eu me esqueço. A gente estava ganhando do Sumov, se eu não me engano, de 7-1, 7-2. E aí o Helder aqui está dizendo 3, mano. E aí o que é que acontece? A gente abriu uma vantagem muito grande na frente deles, né? Um 7-1, 7-2 por aí. E eles viraram o jogo para 8-7, né? Pronto, tá aí, o Helder confirmou. Era 7-1 que a gente estava ganhando. Teve um problema. O que foi o problema? Eu fui respeitar a hierarquia, né? Porque assim, eu como presidente estava à frente, mas aí quem era o treinador era o Mário. E o Mário estava na arquibancada atrás de mim. Ele era o técnico do time. E aí eu escutei ele. Escutei muito, 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 muito. Não era para mim ter escutado, era para mim ter continuado na mesma pegada que eu vinha na ausência dele. Independente se você era presidente ou não, naquele momento você estava como treinador da equipe, então as decisões eram para ter sido as suas, né? Pois é, e ele é para mim, ele é assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, para mim ele é assim, um dos melhores tecnicamente, mas na hora de mexer ele peca muito, sabe? Quer ser um Abdel da vida que muda 4 jogadores de uma vez. E aí, meu irmão, não deu outra. Eles colocaram o goleiro deles para jogar e a gente não acertou a marcação e tome 8-7. Nunca me esqueço desse jogo. Passei vários dias, levei nome de burro por alguns torcedores, só caiu a culpa em cima de mim. Mas é porque realmente eu escutei muito ele e não era para mim ter escutado, já que ele estava na arquibancada, né? E aí, Zé Augusto, essa foi uma história, eu converso demais. E aí, para responder aquela sua pergunta, quem está à frente do esporte no município, porque todo mundo pensa que a gente tem secretário de esporte. Nós não temos secretário de esporte, nem diretor de esporte, porque nós não temos uma secretaria, nós temos um coordenador de esporte, né? E coordenar o esporte aqui no Pacuti é super complicado, super complicado. Né? É um desafio muito, muito grande mesmo. Eu agradeço até a oportunidade que o Ícaro me deu, quando o Ícaro recebeu a oportunidade de ser coordenador de esporte. Ele recebeu a oportunidade, ele deu 50 passos e entrou na minha casa para a gente conversar. Me deu a oportunidade de voltar com o meu projeto e olha outra vez, a lealdade, a sinceridade, a humildade. Eu disse a ele, Ícaro, eu não quero voltar com o projeto agora porque eu vejo que não é a hora. Porque tem um projeto que o Fran está com ele, né, que é o projeto Segundo Tempo Municipal, e tem o projeto do Regis. Então a clientela, como o município é muito pequeno, a clientela é a mesma. Então eu não via a hora. Ícaro, eu agradeço muito a oportunidade. Mas aí, se você precisar de alguma coisa, alguma ideia, alguma dica, é claro que projeto meu, Zé Augusto, não é ser mesquinho, mas projeto meu eu não repasso para ninguém. Porque dá muita dor de cabeça você montar para um projeto. Então, eu tenho vários projetos, mas esperando a oportunidade certa de dar o pontapé inicial, sabe? E aí, o Ícaro me ajudou muito a ganhar essa confiança da administração. Trabalhei aí na organização dos campeonatos com ele. A gente acabou desbancando Guaramiranga, porque Guaramiranga era bam em competições, porque os campeonatos lá muito grandes, né, formato de Copa. E a última competição que teve no Guaramiranga, um dos organizadores foi eu e o Alisson, né, para você ver. E aí a gente acabou desbancando esse título do Guaramiranga de dizer que campeonato bom só tinha lá. E agora bam é o Pacuti. Né? Tinha muito a ser feito, mas mas por conta da pandemia não deu certo. E aí, quem recebe a oportunidade de coordenar o esporte fica com aquela pulga atrás da orelha. Eu pensava muito nisso. Espera aí, eu vou montar uma seleção, eu vou pagar uma inscrição no campeonato pesado. Eu não queria saber de Lifec, não. Lifec, sinceramente, o meu negócio era metropolitano, intermunicipal e campeonato cearense. Eu gosto de pensar alto também. E tinha um treinador bom, o Mário e tudo, tinha o apoio, eu já era dono, entre aspas,
da equipe e tinha a coordenação nas minhas mãos, né? Então estava tudo tranquilo, tudo fechado. E aí o que a gente fica com a... Pronto, professor Ícaro, eu acabei de falar do seu nome, né? Agradecer a oportunidade que você me deu de estar retomando as atividades e tudo. E aí, Zé Augusto, quem recebe a oportunidade de coordenar o esporte, ele fica com aquela pulga atrás da orelha. Eu vou gastar com inscrição de competição, vou gastar com atletas, vou gastar com transporte, com combustível, com alimentação, vou ter vários gastos. Quando você vai colocar no papel, isso aí dá 4 mil contos, 5 mil contos, 6 mil, 8 mil contos. E aí você fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que se eu pegar esse 8 mil reais, esse 4 mil reais, eu não faço uns projetos aqui para a juventude, para a infância, para a garotada, ao invés de eu estar beneficiando apenas aquele público, né? Então você fica com essa pulga atrás da orelha. Nós não temos um fundo garantido para o esporte, porque nós não temos uma secretaria de esporte. E o esporte, hoje em dia, aqui no Pacuti, ele está bastante avançado, evoluído, a seleção está tendo vários resultados. É uma equipe, você não faz esporte sozinho. O coordenador anterior do Ícaro caiu por conta disso, porque ninguém faz esporte sozinho. Sempre tem que ter as parcerias, abrir as portas para todo mundo. O coordenador antes do Ícaro caiu, eu espero, não desejando mal, que ele também não receba mais essa oportunidade para acabar o esporte novamente. Nós já estamos num patamar um pouco mais elevado. Tem que dar continuidade ao trabalho com pessoas novas, que tenham novas ideias, novos projetos, que tire da cabeça que pense que coordenar um esporte é só futebol e futsal, e não é isso. Você tem que abranger pessoal da terceira idade, tem que abranger as crianças, tem que... Até jogo de bila, meu irmão, é função do coordenador de esporte, né? E aí as nossas conversas que eu tenho com o Ícaro, o Nanano, o Fran, o pessoal que está à frente agora do esporte no município, as nossas conversas fluíram muito e a nossa parceria, graças a Deus, ela deu muito certo, né? Seleção está bem servido, a gente está bem servido de seleção. Mas o que ainda eu sinto falta, respondendo aquela sua pergunta, o que eu faria hoje em relação ao pessoal da juventude era justamente isso, né? Justamente projetos que a gente pudesse abranger as comunidades. Porque, como eu disse no início do nosso bate-papo, nós temos uma infraestrutura muito grande em relação a campo e em relação à quadra. Mas elas estão lá, acontecendo simplesmente alguns rachas que não são organizados, alguma coisa assim, realizada pela população mesmo, sabe? O que está faltando é esse resgate, de colocar um projeto nas comunidades que abrange todas as comunidades, né, para que chame a atenção dessas crianças, desses jovens, porque a gente sabe que Pacuti hoje é muito diferente daquela época. A gente dormia com as portas abertas, hoje em dia a gente não pode mais fazer isso. A droga entrou no nosso município, todo mundo sabe disso. E aí, nas comunidades, a violência também, ela está aí nas comunidades. O projeto Fábrica de Estrelas andou até na comunidade de Oiticica, né? Ajudou muito, né? Mas por conta do financeiro não foi possível continuar esse projeto lá. Mas eu acho que está faltando isso, Zé Augusto, é fazer um entretenimento para os jovens das comunidades, porque eles realmente precisam para não cair nessa vida que a gente está vendo aí, né? E outra coisa, Zé Augusto, esporte não gasta muito não, quando você quer não gasta, porque nós somos professores de projeto social, você, nós começamos em projetos sociais, você sabe que com 10 bolas, 5 bolas, você tendo força de vontade, coragem de pedir, de andar, de caminhar por aí, atrás de patrocínio e tudo, você sabe que a gente consegue. Então, não é um gasto muito grande, o esporte não gasta muito, é só força de vontade e querer. Em relação a isso, um projeto desse em cada comunidade, a comunidade ela vai se sentir valorizada, eles vão, poxa, o pessoal, a gente existe aqui. E os próprios pais, da mesma forma que os pais que ajudaram no centro da cidade, os nossos projetos,
na comunidade eu tenho a absoluta certeza que o pessoal também vai ajudar da mesma forma, né? Então, é como você falou, a gente não precisava de muito, não era uma mensalidade que a gente tinha, é porque, querendo ou não, a gente tirava do pão de cada dia da gente, e muitos pais tinham prazer em ajudar, porque sabia, o cara gasta com transporte, gasta com alimentação, gasta com deslocamento, gasta, material esportivo é muito caro, hoje você tem que comprar uma bola boa, para ela durar pelo menos 1 mês e meio, 2 meses, talvez não dure nem isso tudo, porque você vai estar utilizando a semana toda. É interessante você organizar a questão de um colete, um uniformezinho para a criança, porque é uma autoestima, é uma questão de padronização, então o pessoal acha que precisa de muito, é só querer fazer, né? Enfim, cara. E aí, Leandro, eu queria que você falasse, cara, nesse período as escolas pararam, e aí a gente tem que se reinventar, né? Foi um baque, muitas famílias perdidas, infelizmente a gente ainda vem perdendo familiares, a minha esposa mesmo, digo da minha família que a minha esposa perdeu 2 pessoas muito especiais, 2 tios assim muito próximos. Infelizmente os jovens hoje vêm achando que são dono do mundo e vêm tomando decisões aí infelizmente erradas. E aí, cara, tu se reinventou, começou a fazer um trabalho espetacular. A gente vem fazendo um trabalho também bacana, que é trabalhando home office em casa, né, o projeto, desde março. E aí você vem fazendo um trabalho super, super, super bacana. Fala pra gente aí como é que surgiu essa ideia, como surgiu. Você é um cara super inteligente. Como eu falei, a partir de hoje você é um novo parceiro da equipe JA, do Bate-Papo JA, para poder fazer aí as slides, os banners, né? Que é um trabalho bacana, a edição. Querendo ou não, isso é um chamativo para poder as pessoas... porque as redes sociais, ela está ao nosso favor, né, Leandro? E graças a Deus, ela tem um fator positivo também. Então, eu queria que você falasse um pouco desse projeto aí, cara. Zé Augusto, quando você cria uma família, monta uma família, você passa a viver para ela. Você como adulto, passar dias sem comer, você passa porque você é adulto, mas você vê um filho seu abrindo um armário e não ter o que comer, é pesado. E aí a gente tem que se virar em tudo, cara. E aí essa questão das artes, quando eu estava desempregado, foi uma forma, uma solução que eu achei de dar o sustento à minha família. O Huguinho, né, filho do Hugo Bala, ele trabalha com arte. E aí eu já trabalhava com arte, mas não tinha um programa muito bom, né? Photoshop, que a gente sabe que é pago, essas coisas e tudo. E aí eu fui até a ele, cara, eu tô desempregado, passando por necessidade e tal, eu queria que tu me desse uma ajuda aí no programa. E aí ele repassou para mim o programa do Photoshop, eu fui fazer cursos, né, no YouTube, procurar curso de graça e tudo mais que eu pudesse aprender. E aí eu comecei a fazer essas artes. E foi aí esse período que eu passei que cara, é difícil. Passar por dificuldade nessa cidade é ruim. Mais uma vez, o Zé Carlos entrou aí, eu agradeço a ele novamente, de novo, porque o Zé Carlos para mim sempre foi um paizão. Ele via que eu trabalhava com essas coisas e ele sempre arrumou um jeito de fazer com que eu ganhasse uma graninha, né? Ele passava trabalho para os alunos, trabalho digitado, e dizia, vou passar o trabalho digitado, só aceito trabalho digitado, mas eu só aceito se for lá no Leandro. E aqui em casa chovia de aluno para mim digitar os trabalhos e tudo, fazer slide e tudo, e aí a gente ia se virando, cara. E no ano passado também, que eu tinha 50 horas, o Zé Carlos foi para a direção da escola e lembrou logo de mim. A vaga que eu estou hoje lá no São Luís, como professor de educação física, é do Zé Carlos. E eu agradeço muito, 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 porque a qualquer hora que ele chegar e disser assim, eu quero as minhas 100 horas, lá é dele, né? E aí eu agradeço muito. E aí a gente procura, Zé Augusto, a se virar, cara. A gente já tentou várias coisas, a gente tenta vender Avon,
vender roupa, fazer arte, organizar evento esportivo, agora fazer essas artezinhas aí e tudo. A gente vai se virando e com isso a gente vai aprendendo. E com essa pandemia, eu já estou torcendo que continue pelo menos até o final do ano, porque se voltasse agora, os meus horários iam tudo se bater, né? Porque Pacuti, Guaramiranga, 5 escolas, não é brincadeira não, né? E assim, eu sou assim, Zé Augusto, eu vivo para minha família. Não é ganância, é para dar de tudo do bom e do melhor para minha família. Porque se eu trabalho de manhã e à tarde eu vou passar em casa, só sentado no sofá assistindo televisão e aparece uma oportunidade de emprego, eu pego. Se eu trabalho de manhã e de tarde e de noite aparece uma proposta, eu pego, entendeu? Trabalho de manhã, de tarde, de noite, não tem problema, não é ganância, é para dar o sustento à minha família, para tentar dar isso tudo bom de melhor, ainda mais que está chegando mais um membro aí, né? Um membro, uma membro, ninguém sabe o que é ainda. Então é assim, eu sempre fui muito batalhador e com essas aulas aí eu tive a oportunidade também de criar o meu canal, né, do YouTube. E a gente vai comprando umas aparelhagenzinhas, né? Eu ainda não comprei a luzinha ainda, mas eu vou comprar essa luzinha também, porque é muito necessário. A gente compra pedestral, paga uma pessoa ali para estar gravando as aulas enquanto a gente está falando e tudo. E graças a Deus as minhas aulas ela têm despertado, tem chamado muito clientela. O pessoal tem despertado muito pessoal, né? Eles têm me procurado muito para fazer edição de vídeo, para trocar umas ideias. No começo dessa pandemia, até hoje eu troco muita ideia com o professor Regis, que também criou um canal, né? O Regis também tem um canal dele, porém o canal dele é particular, porque ele solta as aulas para os alunos, ele libera o link para os alunos lá assistirem as aulas dele lá no YouTube. E aí, Zé Augusto, é difícil. Essa pandemia é difícil a gente se virar dessa forma, porque as ideias, ela vai chegar uma hora que ela vai se acabar. Toda aula minha, eu passo 3 propostas de atividade para eles, e a gente fica pesquisando, trocando ideia e tudo. Graças a Deus está dando certo, né? E é isso, Zé Augusto. A gente vai enfrentando as dificuldades da vida com a intenção de fazer o bem sem ver a quem, para ser recompensado, né? Porque a gente sabe que quando a gente faz o bem, a gente sempre é recompensado também, né? Com o bem. Isso é verdade. Você falou da questão da superação, cara, e a gente realmente tem que fazer por tudo. E falou disso aí, o meu saltitou o coração aqui, porque eu também já passei fome, cara. Eu já passei fome. De vez em quando eu dou uns carão no meu filho aqui mais novo, que às vezes está jantando, e joga prato de comida fora. E meu filho de 7 anos mais velho. E eu falo mesmo assim num tom alto, porque eu já comi barro, cara. Eu já passei fome. E isso que você falou, a gente tem muitos críticos. É difícil você falou. Por que aquele cara tá querendo fazer isso, fazendo canal para se exibir? Eu mesmo, esse período que eu tô de bate-papo, cara, eu vejo assim, já vi tanta pessoa falando mal de mim, me criticando, eu não tô ganhando nada com isso aqui, mano. Eu tô ganhando mais admiração dos meus amigos, mais reconhecimento. Como eu falei, eu fiz o canal com o objetivo de mostrar a minha equipe, né, o meu trabalho. Tanto que eu venho gravando vários vídeos também, as minhas aulas, algumas delas, eu não estou usando o equipamento que você usa, porque o meu específico é futsal, né? E no Instagram também eu venho fazendo praticamente o que você faz. E agora a gente recebeu o comunicado de vamos ter que ficar até o final do ano. E eu venho assistindo teus YouTube direto, cara, o teu canal direto, porque algumas coisas eu tô tirando e implementando dentro do futsal, voltado para o futsal. E tô inovando, mas você também está sendo uma grande inspiração. E é um trabalho que eu também passo a admirar e respeitar demais. Então, os críticos aqui, o pessoal que está acompanhando, que não acompanha, que gosta de criticar sempre a gente, é bom, essas críticas elas são boas para a gente mostrar sempre quem a gente é. A gente não muda de endereço, não muda de personalidade, não muda de nome, a gente é sempre as mesmas pessoas. Quem muda é sempre quem critica a gente, né? Então,
críticas fazem parte da rotina Zé da gente. Augusto, ei, Zé Augusto, tu falou aí em crítica. Eu tenho as minhas indiferenças com algumas pessoas e tudo, eu tenho uma fama de polêmico, mas é assim, porque eu tenho uma qualidade que para muitos é defeito, é a sinceridade. Eu tenho aquilo comigo que é assim, o que é de César e acabou a conversa. Zé Augusto, se você faz um bom trabalho, não arranca pedaço meu, lhe elogiar, cara, seu trabalho está magnífico, mas parece que isso dói nas pessoas, reconhecer o trabalho dos outros, né? Aí quer ver a luz dos outros e quer apagar aquela luzinha, né? Eu me Peraí, considero, papai já vai, viu? eu me considerei, assim, eu já fui mais explosivo do que eu sou hoje, né? Hoje eu estou mais uma pessoa mais centrada e tudo. Mas a questão da crítica, eu agradeço muito, entre aspas, a uma pessoa que me criticou, que na verdade me humilhou, sabe? Essa pessoa me humilhou na frente de todo mundo, diante de várias pessoas, porque a gente sabe que a sessão da câmera, ela é filmada, né? E aí, numas andanças minhas para ir atrás da oportunidade de continuar com o meu projeto, o Hermano, na época, como coordenador de esporte, ele foi muito pesado comigo. Ele pegou e disse, olha, esse rapaz, ele é um desqualificado. Ele não tem capacidade de estar com crianças no ginásio. Esse cara está extorquindo as crianças, cobrando, não pode, um local público. Eu desafio a ele colocar aqui o CREF dele em cima do meu. Sabe por que ele não coloca? Porque ele usou essas palavras e eu tenho no meu notebook até hoje. Toda vida que eu estou assim, cabisbaixo, eu escuto porque ele dá força. Ele não é nem o grão de areia que está debaixo do meu sapato. Ele usou essas palavras. Meu irmão, se fosse no meio da rua, ou ele estava no cemitério, ou estava no hospital e eu estava preso. Porque isso não é coisa que se diga para outra pessoa, não, ainda mais. Embora tenha as suas diferenças, nós somos da mesma profissão, né? Então, através dessa crítica, Zé Augusto, eu coloquei a mão na consciência e pensei, vou terminar meu curso, vou terminar minha faculdade para ninguém falar mais isso para mim. E eu ia segunda, quarta e sexta para Fortaleza, desempregado, eu necessitado, minha família passando dificuldade, eu ia na praça, pedia R$ 20 a quem passava, eu ficava, vou pedir. Eu pedia R$ 20, dizia que era passagem de ida para a faculdade. Ia lá para o polo de lazer e ficava lá no sol quente, na quadra, esperando outra pessoa passar, eram os R$ 20 da volta. R$ 20 de ida, R$ 20 de volta, mas não era fácil você conseguir não, eu levava uns 10 não para conseguir esse dinheiro. Né? E na verdade eu não pedia emprestado porque eu não tinha como pagar, eu pedia, me dê para me poder terminar minha faculdade, eu ia. Quando chegava na faculdade, sobrava R$ 4, né? Quando chegava na hora do intervalo, eu ia, tomava um cafezinho com uma tapioca e rezava para não perder o ônibusinho da tarde, porque se perdesse eu não matuto na capital, porque eu sou meio matuto para andar na capital. Eu só conheço a parte de cada Osório de Paiva, por ali. Lá pro centro eu não sei andar, não. E aí, quando faltava 15 minutos para terminar a aula, eu pedi o professor para sair já para esperar o ônibus. Eu rodeava 2 quarteirão para esperar o ônibus. Medo medonho que eu tenho de andar na capital. Na hora do almoço, enchia a barriga de água. Mas vinha. E graças a Deus, Augusto, foram 6 meses dessa forma até conseguir o meu diploma. Hoje em dia sou graduado, bacharelado, tenho planos, tenho projetos, e quem me criticou parou no tempo, não procura fazer nenhum curso de especialização de nada. Leva a vida a estar criticando o povo, isso não se faz ainda mais, já que nós somos da mesma profissão, né? Então essas críticas construtivas, cara, essa pelo menos para mim, ela foi essencial. Eu quero esse cara longe de mim, mas graças a Deus essa crítica aí ele fez foi me levantar. Hoje, tudo que eu tenho, eu agradeço à educação física, às minhas parcerias, o meu trabalho, o meu suor, e a gente vai caminhando. É isso aí, enfrentando as dificuldades. E aí, cara, eu queria começar a fazer
algumas perguntas para ti aqui, senão nós vamos até... Eu acho que já tem nós dois hoje, viu? Na hora que tu saiu, disse que era para beber água, eu não saí daqui, fiquei direto olhando pro celular. E minha esposa aqui dizendo, ele não volta mais não, porque tu tá conversando demais. Tem hora que ele passa a mão na cabeça e eu tô achando... Mas se empolga e vai... É verdade. Cara, isso é prazeroso demais, isso é prazeroso. E aí, Leandro, eu vou te fazer algumas perguntas aqui que eu faço geralmente a todos os convidados, aos amigos, e aí depois a gente conclui com suas considerações finais, se quiser deixar alguma mensagem, beleza? Fique à vontade para responder aí. Cara, Deus. Qual o significado da palavra Deus na tua vida? Deus é tudo, né? Eu me lembro da live passada que o Zé Carlos disse que não importa a crença, o que importa é que você creia em alguma coisa, né? O Deus é um só. E eu já fui evangélico. Do jeito que eu sou andarilho, eu também sou de religião. Itapajé, eu frequentava a igreja evangélica, aqui Pacuti católico, e agora hoje eu me encontro numa doutrina espiritualista cristã, né? Eu, minha esposa, meu filho, minha mãe, algumas pessoas aqui de Pacuti fazemos parte dessa doutrina que tem um templo lá em Baturité. Hoje em dia eu sou espírita, é o que eu agradeço muito, é o que está me centrando, é isso aí, porque senão eu já tinha perdido a estribeira com muita gente, viu? Mas é o mesmo ser humano, não deixou de ser a mesma pessoa. Jamais, né, cara? Isso é o mais importante. Humilde mais ainda. Humildade, amor e tolerância. Essa é a nossa base lá. Massa. E família, que representa a palavra família para você? Família é a base de tudo, né? Já pensou, Zé Augusto, se nós não tivéssemos a nossa família, eu e você... Né? Você não, porque você sempre foi uma pessoa muito centrada, né? Nunca foi de farra, nunca foi de bebedeira, mas já pensou... Da cerveja eu bebia 2 goles, eu tô alegre agora, meu amigo, você não me via alegre com 2 goles de cerveja, por isso que eu parei. Pois é, aí já pensou, agora eu não, sempre fui da farra, da bebida, já pensou se eu não tivesse encontrado a minha família, a minha esposa, que eu a amo muito, está aqui assistindo a live também do meu lado. Já foi minha aluna, onde eu deixo um abraço especial aqui. Já pensou se não fosse ela que tivesse aparecido na minha vida? Olha que nós temos uma diferença de idade de 11 anos. Para você ver como Deus tem um propósito, tem seus planos para a gente, né? Quem diria, ela minha aluna, eu fui substituir o professor Zé Carlos São Luís, cheguei na sala de aula, ela não me tratava bem de forma alguma, mas aí eu fui, levei fora até que conquistei ela, a gente está aqui, já vai fazer 12 anos, graças a Deus. Graças a Deus, muito bacana. Defina-se em 3 palavras. 3 palavras. Sincero, humilde, profissional. Né? Mas se quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade, viu? Batalhador, amoroso, um amigo, e por aí vai. É isso aí. E aí, Augusto, o meu cameraman acabou de entrar, o Osto, um abraço, Osto. Ele que filma meus vídeos, viu, Zé Augusto? Grande Osto. Eu tô sempre, de vez em quando ele dá uma aparecidazinha na live, né? Um pouco tímido. Abração, Osto. Defina-se... Não, já te perguntei. Uma qualidade e um defeito. Qualidade, sinceridade, que é defeito para os outros, né? E o meu defeito é porque eu me torno uma pessoa polêmica, né? Porque eu sou sincero e todo sincero, geralmente, ele se envolve em muita polêmica. Verdade. Né? Então, sinceridade é o meu bom, e o meu problema, às vezes, é que eu me envolvo, não controlo minha língua e acabo se metendo em polêmica, né? Mas eu admito que esse lado, eu reconheço que esse lado já está sendo trabalhado, já tem dado uma melhorada. É porque, assim, o que é certo, o que é errado, e dou a quem doer, e não sei, né?
Com essa dificuldade de 2017, 2018, Zé Augusto, eu pensei assim, comigo é assim, ó, se o cara não me acrescenta e nem me diminui, meu irmão, não tô nem aí com a sua vida, não é para você estar nem aí com a minha vida, eu não ganho nada falando mal daquela pessoa e aquela pessoa muito menos vai ganhar falando mal de mim, né? Então, é igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e acabou. Vamos lá, fazendo o meu aqui, cada um corre atrás do seu, a gente sabe que a nossa profissão é a mais concorrida aqui no município e a gente tem que procurar ser o melhor mesmo. E aí vai, mas não puxando o tapete dos outros. E profissional de educação física em Pacuti já tem mais do que a população, né? Armário, a gente tá topando nos cabos. Leandro, o que te deixa mais irritado, cara? Seja profissional, seja pessoal? É falsidade. Falsidade é o que me deixa mais irritado, profissionalmente ou pessoalmente. Falsidade, mentira, essas coisas sempre vai... Não é comigo não, isso é de forma alguma. Um sonho que você deseja realizar? Me tornar um fisioterapeuta. Eu vou correr atrás disso aí, sabe? Vou correr, e se Deus quiser eu vou conseguir. O maior problema, a maior dificuldade, Augusto, é porque quando a gente constrói família, quando você é solteiro, esses sonhos, ele é mais fácil de ser vivido, de ser conquistado. Mas quando você é casado, você tem seu filho, né? Você tem sua esposa, tem sua casa, então esses são os primeiros pensamentos. Primeiro a família, depois a gente. Eu tinha um costume feio que hoje em dia eu fico pensando, rapaz, que mané eu era. Eu só queria usar um sapato da mesma cor da camisa. Se eu tivesse com a camisa vermelha, eu tava com o sapato vermelho. Uma camisa amarela, o sapato amarelo, sabe? Aí depois que eu construí minha família, cara, que mané eu fui gastando dinheiro com coisas supérfluas. E meu filho me ajudou muito. Essa questão, quando ele veio, porque ele é especial, né? Ele é autista. Você dá um presente para eles, Augusto, ele encosta o presente e fica com um saco. Né? Então ele fez com que eu me desprendesse muito desses bens materiais. Né? Então, que mané eu era na época. Toda criança, né, Leandro? Hoje em dia, o meu às vezes está ali, o armário. Aí a gente, no dia do aniversário dele, ganhou vários presentes. Aí fui lá no armário e pegou uma colher. Aí ficou brincando com a colher. Realmente são aprendizados, né, que fica para a vida, né? E aí, cara, para a gente fechar mais uma pergunta, uma pizza light ou uma caneca de chocolate? Eu prefiro uma pizza bem gordurosa, light não. Cara, é isso, Leandro. Eu pudesse, eu gostaria da gente continuar fazendo esse bate-papo aqui, mas é porque a minha esposa realmente os meninos já trocaram a fralda, o mais novo já está com a rede pendurada, mas assim, cara, foi muito prazeroso para mim, foi muito gratificante, você me emocionou também pelas palavras, pela sua história, e eu não tenho como retribuir, cara. Eu quero dizer que eu posso retribuir para você que você continue sabendo que eu tenho um respeito por você, pela sua família. Eu conheço toda a família. Um abraço especial aí ao meu grande amigo Milton, a esposa dele, o Janderson, o pessoal que tem o maior respeito por mim, sua esposa, enfim, a família toda, né, o pessoal da Granja aí, a comunidade de Pacuti que foi em peso assistindo a live, aos nossos colegas profissionais que tiveram aí, ao meu personal preparador físico da equipe também que entrou aí. Então, cara, eu não sei como te retribuir. Eu quero usar a palavra gratidão por esse momento, né, que você se disponibilizou aí, contar um pouco da sua história. E é isso. Fique à vontade aí, faça as suas considerações finais aí. Só gratidão mesmo, só gratidão. Zé Augusto, eu que agradeço, fiquei muito feliz com esse seu convite. É uma satisfação muito grande esse seu programa aí, porque eu posso chamar de programa porque é ao vivo, pela telinha do celular, da televisão, do tablet, computador. Então esse seu programa cada vez vem se destacando, ganhando mais. Você disse que não está ganhando nada através desse programa. Você não está ganhando, mas as pessoas que assistem, eles estão ganhando muito, como eu aprendi muito com alguns profissionais que passaram aqui, entendeu? O Cartacho, o Paulo,
foram pessoas que eu ganhei a amizade através da rede social, né? Eu adicionei eles no Instagram, eles me adicionaram também e tudo. E aí, para mim, as lives deles foram umas aulas e tal, né? E Deixa eu só ver aqui, cara, que eu não posso esquecer. O Helder mandou uma pergunta aqui, pelo amor de Deus. O Helder perguntou, deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta dele. Ele perguntou o que deu em ti para tu acreditar nele, se eu não me engano, foi numa competição, cara. Oh, meu Deus do céu, não posso esquecer essa pergunta, não. Teve uma pergunta que ele mandou. Helder, se tu puder, a gente ainda tem tempo ainda. Se tu puder mandar para mim de novo aí, uma pergunta, o que deu em ti para tu aturar ele numa competição aí que ele colocou? Eu não achei a pergunta. Manda de novo aí. Eu anotei aqui, mas esqueci de... Meu Deus do céu, a pergunta do Helder. Se ele puder mandar aí, Helder, de novo, ele vai fazendo as contas. Pronto. O que você sentiu ao passar total confiança para ele no Sopacutiense? Naquela época do Sopacutiense. Eu não posso esquecer essa pergunta. Ô Zé Augusto, eu me sinto em débito com esse cara, com o Helder, sabe? Eu me sinto em débito com ele. Na verdade, eu queria que ele tivesse aparecido na minha vida antes do que ele apareceu, porque assim, ele frequentou mais os projetos lá do lado do Imaculada, né? E, como ele falou nas lives dele, os projetos ali do campo, do São Luís, da quadra ali do São Luís e tal. Ele deve ter passado por você também, né? O Helder no seu projeto e tudo. Ele não foi um fábrica de estrelas, o Helder. Ele não foi fábrica de estrelas. Mas eu tive o prazer de trabalhar com ele, eu posso dizer trabalhar. Eu era professor dele no São Luís e ele meu aluno. E eu costumo dizer que eu tinha uma seleção no Sopacutiense. Eu fiquei esperando, vários professores que passaram por aqui, eles esqueceram de falar algo do Sopacutiense, que eu sou o maior bicho-papão do futsal no Sopacutiense, sou eu, sabe? E eu não é me gabando não, mas é porque assim, era São Luís e Santana, São Luís e Santana, São Luís e Santana. Hoje em dia, o bicho-papão do Sopacutiense se transformou no Imaculada, né? Por quê? Porque o Regis vem fazendo um belo trabalho lá com o projeto dele, todos os alunos dele que jogam Sopacutiense têm a oportunidade de estar no projeto dele e eles se conhecem há anos, é a mesma equipe e o entrosamento é muito grande, né? Quem iria imaginar que hoje em dia o bicho-papão do Sopacutiense seria o Imaculado, né? E o Regis faz esse trabalho. O Regis é corintiano. O Regis é corintiano. E ele não desiste nunca. E eu já vi várias viradas aqui no Sopacutiense que o Regis conquistou com mexidas dele mesmo. Eu fico só observando. Mexeu, virou, ganhou, e ele comemora muito, ele vibra muito, e isso é muito bonito dele. O Rubinho tá achando graça aqui, o Rubinho, né, colocou kkkk, mentira, mas é porque, assim, no futsal, realmente tem uma salinha lá no São Luís que era para ser assim, ó, sala do professor Leandro. E já feminino aí, Bonfim e tudo, o Rubinho sempre se destacou, né, e no atletismo também, o Rubinho sempre se destacou no atletismo, porque é uma modalidade que para ser sincero, eu colocava os alunos para ir, mas não treinava. E o Rubinho investe muito nisso, no atletismo, né? E voltando aqui para o Helder, cara, eu ganhei uma admiração, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ele, quando era mais novo, era uma pessoa bastante polêmica, o Helder era polêmico, ele era um atleta muito zangado, sabe? Ele era muito zangado, e perdia a cabeça muito rápido durante um jogo e tudo, e se trocava com torcida, não respeitava a alteração de treinadores e tudo, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Sopacutiense, né, que era ele, o Gabriel 17, o Balão no gol, enfim, era uma equipe muito boa, o Venâncio, né, o André Oreão, o Cauã,
Então a equipe era muito boa e não tinha para ninguém não nessa época. Nós temos aí 3, 4 títulos seguidos. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na ausência do Mário na seleção, né? E hoje em dia eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque ele não se tornou somente um grande atleta, um grande profissional. Nas minhas andanças por aqui pelo maciço em organização de campeonato, a gente sempre se encontra e sempre ele é artilheiro das competições que ele disputa. Sempre, o cara é incrível, incrível, incrível mesmo. E aí eu admiro muito ele porque não só pelo atleta que ele é, mas pela pessoa que ele se tornou, cara. Uma pessoa super do bem, né? Tem muita gente que tem aquele preconceito por ele morar ali no Planalto, pelo Planalto ser isso, aquilo, outro, mas isso é assunto, é coisa que não tem nada a ver. O cara é gente boa, tá aí batalhando, macho. O cara, ele tá vendendo roupa agora e tudo, tem vários pensamentos bons, o cara é família. Enfim, ele se tornou um ótimo profissional, um ótimo atleta e uma ótima pessoa, e eu gosto muito do Helder, é uma pessoa que eu quero levar assim para sempre. O Helder é gente fina demais. É verdade. E é isso aí, cara. Aí eu peço para você fazer as suas considerações aí. Considerações finais, né? 8 minutos para fechar mais 1 hora de live aí. Então pronto. As considerações finais eu não tenho o que falar, só agradecer, Zé Augusto. Eu não posso terminar essa live porque eu sei que aqueles que não estão assistindo, depois eles vão assistir. Eu vou ver se eu levo essa live, para o canal do meu YouTube, né? E eu não poderia sair dessa live e deixar de agradecer ao professor Zé Carlos por tudo que ele vem, todas as minhas conquistas da minha vida. O Zé Carlos tem uma influência muito grande, né, nelas, tem o dedo dele, né? Professor Rubens também, outra pessoa que eu sempre me espelhei, né? O professor Rubens na parte da anatomia humana, né? O professor Zé Carlos na parte do esporte, da sala de aula e tudo. O Regis aqui também, meu parceirozinho, o Regis. E você também, né? Uma pessoa excepcional. Tenho você como exemplo. Comecei a trabalhar o futsal também, vendo as aulas que você dava no seu projeto ali no Polo de Lazer. Eu ia, me sentava, assistia, escutava umas críticas, porque eu escutava umas críticas que algumas pessoas faziam em relação a você, porque na época, quando você começou, ainda não era formado, né? Mas isso todo mundo passa por essas críticas, e tá aí hoje em dia você é especialista, meu irmão, em futsal, né? Para você ver as coisas, né? A gente começa, a nossa vida é muito fantástica mesmo. A gente começa lá embaixo, passa a infância todinha brincando, fica adulto, e cada um se distancia um pouco, mas nunca deixa de ter esse respeito, porque a gente tem novos objetivos, tem a nossa família, a gente não pode ser esse molecão de sempre, né? E para você ver, hoje você é um especialista em futsal, quem imaginaria que isso iria acontecer, né? E eu aqui dando os meus passinhos aqui, curtinhos, em busca dos meus sonhos ideais, se Deus quiser eu vou alcançá-los. E é isso, é agradecer a participação. Estou muito feliz em ter contribuído com quase 2 horas de live, né? Eu acho que se a mulher não fosse assistir novela e nem teus meninos estivessem preparados para ir dormir, acho que a gente passava. Nem que fosse só nós dois aqui sozinhos, mas nós passávamos, viu? Conversando, botando papo em dias. Não, né? eu não consegui concluir, eu só concluí 5 perguntas, ainda faltava 7. E aí, Zé, só agradecimento, gratidão, né? Sempre tive envolvido com o esporte, sempre tive do lado de pessoas do bem. E é isso, só gratidão mesmo. Um abraço a todos que tiveram presentes aí, o Helder Gol, o Regis, professor Rubens, professor Zé Carlos, o Nicolas que estava lá no começo, o seu personal aí, o Isaac, né? E aí, o Regis aí, bora fazer essa fisioterapia. Infelizmente, é como eu disse, né? A questão do financeiro é um custo muito caro. E a gente tem a base da gente, que é a família, primeiro a família, né? E depois
vem essas coisas aí, né? Um abraço aqui para as gêmeas lá do Rolador, né? A Tassi e Thaís, elas acompanharam aí desde o começo. Eu amo essas meninas, cara. Faz 6º ano lá no São Luís, super inteligentes, tenho um carinho muito grande por elas e elas vêm sempre me acompanhando. Então é isso, Zé Augusto. Se eu começar a fazer as considerações finais aqui, vai se transformar em mais de meia hora. Eu não sei acabar um negócio desse, não. Eu só sei continuar, sabe? Pois é, eu estou me perguntando aqui se fosse para a gente fazer um TCC ou escrever um livro, quando é que iria chegar ao final desse livro, né? Mas isso é prazeroso, cara. É prazeroso porque isso é conhecimento, isso é vivência, são vivências adquiridas que fazem com que a gente tenha sempre palavras boas, palavras positivas, independente para quem queira escutar ou não. Como você falou, a gente está aqui há 2 horas falando, né? E o pessoal aí está em peso acompanhando aí, então é isso, cara. Para isso, para mim é prazer. Eu só não poderia deixar de agradecer também ao Ícaro, né? Para cada fase da minha vida, para cada ano da minha vida, vem agregando pessoas, né? E eu vou levando essas pessoas comigo. E é isso. As parcerias, os apoios, as amizades leais, verdadeiras, a gente vai vivendo e vai conquistando os nossos objetivos, os nossos ideais, né? Repetindo para que eu não esqueça, Rubens, Zé Carlos, você, Regis, Ícaro, né? São pessoas importantes, poucas das muitas pessoas importantes na minha vida. Eu vou guardar o boné, não vou guardar o boné para você não, vou guardar o boné para seu filho, viu? Porque isso não vai ser 2, né? Mas eu vou mandar o boné especial, vou deixar pessoalmente aí pro seu filho, viu? Mas você pode usar, vou deixar você usar para fazer a propaganda aí do Na hora. A camisa igual a que você tem aí, o meu filho ainda chegou a usar, viu? É isso aí. Ainda tem, né? Tá guardadinho aí? Tá, ele tá usando mais do que eu. Ele é um meninão muito grandão, tá quase do meu tamanho, ele usa mais do que eu. Cara, é isso, Leandro. Obrigado, cara. Deus ilumina mais ainda a tua vida, da tua família, que a esposa tenha aí uma gestação iluminada, com muita luz, e que você continue sendo esse cara quem você é. Não mude por causa dos outros, continue sendo quem você é por causa de você e pelos objetivos que você tem em mente e almeja chegar. Fica com Deus, cara, muita luz no teu coração e tamo junto, tamo junto. Abração aí, professor Rubens, Zé Carlos, Ícaro, Regis, um irmão que a vida me deu também. Então é isso. Obrigado. Um beijo no coração e fique com Deus até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Presencialmente, se Deus quiser. Se Deus quiser. Abraço, Leandro. Abraço, Zé Augusto. Bom, gente, nossa senhora, assim, duas lives de 1 hora, hein? É isso aí, cara. Foi, como ele falou, se a esposa e os filhos não estivessem aqui batendo para dormir, a gente ia continuar, porque o assunto vai surgindo e ele é um cara de um conhecimento altíssimo, riquíssimo. Obrigado, professor Rubens, abração também, prestigiando aí sempre as lives. Regis, se prepara aí, professor Zé Carlos, o Ícaro, enfim, o Helder, todos os profissionais aí. Abraço a Raul Cartacho, esposa do meu amigo Rafael, aos demais que acompanharam a live aí em peso. Obrigado de coração. Assistam as reprises, vai ficar aí gravadinha. E é isso. Próxima terça-feira, próxima quinta-feira tem mais, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Grande abraço.